Bom, a gente agradece essa primeira rodada de intervenção. Realmente, essas reuniões estão sendo todas de um valor muito grande para a gente, para colher esses subsídios para formar o nosso programa de atuação. E eu indago agora quem teria interesse em fazer o uso da palavra novamente, para a gente ter uma ideia se a gente faz por inscrição ou faz uma rodada inteira novamente. A gente está hoje com um número um pouco mais reduzido do que nas outras reuniões, e eu acho que a gente não vai ter grandes problemas com o horário. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? A gente vai fazer uma segunda rodada agora, estabelecendo 5 minutos para cada intervenção, e aí a gente avalia depois se é o caso de fazer uma terceira. Tudo bem? Só responder uma indagação que foi feita pelo Mauro, a diferença do GEDUC e de uma promotoria de educação. Na verdade, os grupos de atuação especial são previstos, né, na Lei Orgânica do Ministério Público para atuação em razão de demandas específicas e temporariamente. Então, esse grupo foi criado em 2011 para verificar se haveria uma demanda específica para esse tipo de questão, e posteriormente foi encaminhado para a Assembleia Legislativa um projeto de lei para transformar o grupo em uma promotoria de educação. Basicamente, a diferença é que uma promotoria é um órgão perene, vamos dizer assim, permanente, dentro da instituição. Então, existe um projeto de lei já tramitando na Assembleia, e é interesse do Ministério Público que sejam criadas as promotorias de educação. Esse é um tema também em discussão. Começamos por aqui, então, 5 minutos por entidade que queira fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Eu sou Anderson, sou advogado do NAPA, do Núcleo de Apoio a Pais e Alunos. Inicialmente, eu quero cumprimentar o GEDUC. Embora a informação não chegue na base escolar, mas na medida em que nós vemos que os resultados acontecem, principalmente na intervenção da ocupação das escolas e algumas propostas de solução de falta de vagas, foi desta forma que eu conheci o GEDUC. Então, eu quero deixar aqui o meu registro e os cumprimentos. Agora, o importante, além de ser advogado, que é a minha profissão, e devendo mães e pais e alunos dentro da escola pública em especial o acesso e permanência na escola, nós vemos uma dificuldade, inclusive, do judiciário auxiliar, tá? Algumas questões que envolvem fiscalização. Porque às vezes nós levamos as demandas para o judiciário no sentido de que as escolas possam dar algumas informações, e isso não ocorre, né? Então nós pedimos a contribuição do Ministério Público nisso, para que na base da escola, nas reuniões do conselho de escola, as informações elas possam ser muito mais transparentes, e nós encontramos essa dificuldade. Respondendo a uma questão suscitada também, quero colocar que, além de estar aqui representando a entidade, tenho um filho estudante de escola pública, fui estudante de escola pública, e até hoje, da questão de financiamento, nada mudou. Considerando também que desde 1997, o Fórum Municipal de Educação sempre atuou na fiscalização e discussão do financiamento da educação. Ocorre que hoje procuram estabelecer uma discussão meramente de ponto comercial de quem detém a chancela. Para mim, eu posso considerar essencialmente que um órgão que funcione dentro de uma Secretaria Municipal de Educação, ele não tem uma visão plena da sociedade civil, e o nosso órgão se reúne todos os segundos sábados do mês na Câmara Municipal de São Paulo, com pauta aberta, não vinculada a nenhum tipo de secretaria. Então, para deixar isso
muito bem claro. Também consideramos uma situação muito importante. A base escolar não sabe do funcionamento do Fundeb. Quando nós vamos cobrar isso no conselho de escola, ou mesmo do conselho de merenda, nós temos essa dificuldade. A sorte que numa sociedade hoje, que nós temos um acesso maior à informação, nós conseguimos discutir isso. Só que muitas vezes os pais que vão às reuniões, a gente sabe da limitação, inclusive, de se usar o smartphone, por exemplo. E as informações, elas precisam estar colocadas de uma forma clara. E, lamentavelmente, aqueles que têm um pouco mais de informação que conseguem chegar aos órgãos competentes. E qual é a nossa surpresa, geralmente? Quando levamos a informação para a diretoria de ensino, o maltratamento parece regra da casa. Seja para defender o interesse do aluno que precisa estudar perto de casa, seja para requerer uma informação no que tange a vida escolar. Falo, inclusive, aqui, não somente como pai de aluno que sou, mas falo como cidadão de todas as dificuldades que nós temos de buscar as informações corretas. E muitas vezes o portal da transparência, que é um grande auxílio, nós tivemos a comemoração dos 4 ou 5 anos deste mês da lei de acesso, é um avanço, mas ainda ela não é suficiente, porque muita coisa precisa ser esclarecida e precisa ser colocada de uma forma didática para a comunidade, para aumentar a participação. Lembrando aqui a professora Ana, às vezes sempre são os mesmos que participam dos debates. Eu estou colocando aqui, desde 1997, que eu cheguei numa situação como essa, eu era estudante secundarista, presidente de um grêmio de uma escola. Foi assim que me interessei a participar dessas discussões, e foi por causa disso que eu acabei estudando Direito, para entender como funciona a relação comunidade, corporação e aluno. Este foi um dos motivos. E a forma que eu tenho de retribuir à sociedade, muitas vezes de um trabalho voluntário, que nós não recebemos nada, mas nós queremos, de fato, que amadureça essa situação na base, onde os pais possam ser ouvidos, onde os alunos possam ser ouvidos, independentemente se pertence a UBS ou a UMES, porque a crise de representatividade hoje é geral. Quando nós falamos de entidades, as pessoas se assustam, principalmente se é necessário se associar para ela ter os seus direitos representados. Então eu faço aqui uma sugestão, até um encaminhamento, se for possível, doutor, que o GEDUC possa fazer uma campanha institucional mobilizando os pais e os alunos e se colocando como um porta-voz da sociedade, uma ouvidoria, porque eu não acredito também na ouvidoria da educação, que nenhuma, nem da municipal e nem na estadual, né? Mas como um porta-voz, porque o Ministério Público ainda são das poucas instituições que têm credibilidade no nosso país. Obrigado. Fazer a mesma ordem, quem não quiser acrescentar nada é só passar. Eu, na verdade, eu agradeço. Os 5 minutos de vocês já passou algum tempinho. Se a senhora quiser acrescentar depois... Desculpa. Desculpa. Então, na verdade, só para acrescentar, acho que a nossa contribuição também, enquanto campanha nacional pelo direito à educação, eu não sei como, eu peço desculpas, eu estava em outra atividade, por isso que eu cheguei um pouco atrasada, eu não sei como o planejamento está dividido, se ele tem áreas, eu não sei se vocês chegaram nesse nível de detalhe. Como contribuição, nós gostaríamos, de repente em parceria com a FINEDUCA, de entregar um documento técnico com um olhar do custo-aluno qualidade inicial, que já temos um trabalho, né, com a Procuradoria-Geral e todos esses dados que levamos internacionalmente também, mais voltado para o direito internacional, mas com um olhar para o Estado de São Paulo. E vou ousar,
se há brechas para até reorganizar partes do planejamento estratégico, por que não ter um sub-eixo custo-aluno-qualidade inicial? Porque nós temos tanto a contribuir, quando eu digo nós, Fineduca Academia, KESA integra o Comitê São Paulo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação com diversas entidades, com dados de São Paulo, e temos um trabalho pronto também, citar o nome do professor José Marcelino de Rezende Pinto, também integrante da Fineduca, muito detalhado, chegamos em planilhas de custo, ainda não foi divulgado esse detalhe, outros estudos complementares. Então, a gente poderia, se houvesse essa oportunidade de entregar esse documento técnico, precisamos, acho, só de um tempo, e não sei como está dividido o planejamento, mas se tivesse uma ênfase ao custo-aluno qualidade inicial para São Paulo, seria já olhando como resolve essa questão do PNE localmente, nas legislações também. E uma coisa que eu não mencionei, eu integro como titular pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o Fórum Nacional de Educação. E só para registrar que toda essa última portaria, eu estive lá com a Débora Duprá, na minúcia com os procuradores detalhando os absurdos daquela portaria, inclusive, e estive o fim de semana todo com a Késia na Conferência Municipal de Educação. Então nós estamos esses esforços tremendos para manter viva a participação popular e o controle social, mas o contexto que a gente vive do Fórum Nacional é inaceitável, mas com muita legitimação nas esferas municipais e estaduais. Então, a orientação agora tem um documento de deliberação do Fórum das entidades alinhadas, que é dar todo o apoio às ações municipais e estaduais para a participação nesses documentos também. Ótimo. Só para esclarecer, esses temas das reuniões que a gente definiu, não é nada fechado, não é nada. A gente procurou identificar temáticas que são muito recorrentes na nossa atuação diária, na demanda que chega. Então, está tudo em aberto. Esse tipo de sugestão tem total pertinência. Na verdade, tem uma constatação, uma premissa básica, assim, quer dizer, o Ministério Público tem um papel, não é ele que vai resolver todos esses problemas, e tem um papel constitucional e legal, e tem limitações também de ordem da realidade. Hoje, aqui em São Paulo, por exemplo, é um grupo de 2 pessoas, assessoradas e tudo mais, mas que simplesmente não dá conta de todas as demandas relacionadas ao direito à educação. Então, ao invés da gente ficar tentando tratar de 500, 600 inquéritos, mais 50 ações, desde a educação infantil até alguém que está reclamando do laboratório de física nuclear da USP, nós decidimos trabalhar um programa que fosse construído com participação possível da sociedade, que fosse transparente, para que a gente possa dizer, olha, nesse período de tempo nós vamos contribuir com isso. Isso a gente vai tentar fazer o melhor possível nessas áreas. É uma estratégia nova que a gente está utilizando, vamos ver se vai dar certo, e que tem também essa coisa de, embora tudo seja muito urgente, mas também essa experiência acumulada do Ministério Público, desde os anos 90, depois da Constituição, e do GEDUC desde 2011, a gente também já aprendeu que, às vezes, as ações assodadas do sistema de justiça, elas trazem mais prejuízo do que benefício para as questões relacionadas à educação. Então, a gente está preferindo construir uma coisa com algum vagar, ainda que a gente não consiga atuar muito rapidamente, mas que a gente saiba onde está pisando, ouvindo especialistas da área da educação, do financiamento, para que a gente possa ter uma atuação mais qualificada. A ideia é essa, mas a gente ainda não definiu os temas. Tá bom? Posso? Bom, aproveitando o gancho da Maria, eu queria falar sobre a CONAI, a Conferência Nacional de Educação, a etapa municipal, prevendo todo o desmonte do fórum que vinha acontecendo já há um ano. O ano passado, em agosto,
o Fórum Municipal de Educação, juntamente com o CRES, o Conselho Municipal de Educação, nós solicitamos uma reunião com a secretária municipal de Educação, na época a Nádia Campeão, e solicitamos a ela que a secretaria pudesse tentar incluir, de alguma maneira, no orçamento municipal, uma verba que ajudasse, né, a complementar ou totalmente a realização da CONAI. Nós já tínhamos uma previsão de que, a respeito do desmonte do fórum, a CONAI ficaria prejudicada. Então, essa verba saiu daí. Nós garantimos, pela atuação do fórum, pela atuação do Conselho Municipal de Educação, que também compõe o fórum, pela atuação dos CRECs, os regionais, dentro do CRES Central, nós conseguimos sensibilizar o governo daquela época para que colocasse um orçamento. O orçamento foi para a Câmara, conseguimos sensibilizar os vereadores que aprovaram dentro do orçamento. Este ano o orçamento veio congelado, como todo o orçamento de todas as instâncias, não foi só da educação, e essa verba estava congelada. A nossa atuação também de sensibilização em relação à realização da CONAI junto ao secretário atual, nós fizemos 2 reuniões de sensibilização, conseguimos a garantia do descongelamento da verba e conseguimos realizar a etapa municipal da CONAI. A CONAI ela é regida por um regimento nacional. Então, a gente tem que seguir a regra do regimento nacional, onde é prevista a participação de todos os segmentos escolares. Eu concordo com o que o colega falou. A participação de pais e de alunos é muito pequena. Isso nós já debatemos desde a CONAI em 2010, quando eu fui a única representante de pais do município, porque nós só tivemos uma vaga, né? E nós defendemos que participação de pais, representação de pais, tem que vir dos conselhos de escola, em qualquer instância. Quem tem que nos representar é os pais dos conselhos de escola, porque eles vivem o dia a dia da escola, eles são a representação legal da escola. Então ele é voltado, pelo menos ao que diz a lei e ao que deveria acontecer, e a luta que nós temos diariamente é para que isso aconteça. Então essa representação ela já foi tirada. Então a gente acredita que através dessa representação ele venha para os CRECs, né, que nós já existimos há 25 anos, ele representa o seu conselho de escola, no CREC regional ele irá representar este conselho, aí temos o CREC regional que representa os pais no CREC municipal, então nós temos toda uma sequência de representação, e no Fórum Municipal de Educação e no Fórum Estadual de Educação, é essa representação de pais que está sendo dada. Somente pais representam pais. Então tem que ser conselheiro escolar, é a primeira primícia. Então em 2010 consegui uma reunião no MEC, com o MEC, e nós conseguimos provar. Eu juntei 17 pais, juntamente com o pai do Ceará, assumimos a coordenação de uma mobilização para a implantação de um fórum de conselhos escolares, né, porque a gente acredita que essa representação de pais tem que ser por aí, não pode ser através de associações, não pode ser através de ONGs, tem que ser desde a base, porque ele saiu da escola, tirou o vínculo da escola, ele não representa mais pai. Né? Então a gente dá uma luta desde 2010 com o MEC para que isso aconteça. Né? E conseguimos mostrar que na Comad de 2010 tínhamos 1% de participação de conselheiros escolares. E muito menos que isso de pais de aluno, porque temos muitos profissionais de educação ocupando a vaga de pais de aluno. Tá? Isso realmente existe. Mas na CONAI de 2014 nós já conseguimos ampliar este número, e hoje na CONAI agora de 2018 a gente espera ampliar mais ainda. Infelizmente a gente não conseguiu ampliar esse número de participação na CONAI estadual e na municipal e na nacional até o momento, porque ela está comprometida pelo decreto do presidente da República. Ah, então eu acho que a atuação do Ministério Público Federal, que já fez um termos de ajuste de conduta em relação ao decreto, né, que não cancelou a CONAI, mas adiou para o dia de São Nunca, porque o decreto não diz que dia será, só sabemos que o decreto diz que não será em 2018. A toda a sociedade civil, toda a mobilização nossa, principalmente de pais e de alunos, é que ela aconteça dentro do prazo que é 2018, com a deliberação da própria CONAI de 2014. Tá? E quero dizer para vocês que São Paulo saiu na defesa da participação dos alunos, principalmente de 7 a 14 anos.
onde essa representação sempre foi comprometida, porque ela nunca foi prevista pelos conselhos de escola, porque eles só podem vir nessa representação se for pelos conselhos de escola. Como o conselho de escola não tem vaga garantida na CONAI, a gente não tem como mandar essa representação. A URMS, ela não representa esses alunos de 7 a 14 anos, ela não tem essa representação porque ela não tem alunos para participar, os pais não conseguem levar, ela não consegue fazer essa representação. Então, quando ia para a vaga, sempre eram os alunos maiores. E São Paulo, nesse final de semana, garantiu na sua etapa municipal a participação dessas crianças. Fizemos uma sala onde eles debateram os 3 eixos de diversidade, gestão democrática e qualidade da educação. Saíram ótimas propostas que nós vamos agregar dentro do documento referência que veio da Nacional. Foi uma sala prevista só para eles. Houve uma participação de mais ou menos umas 20 crianças e foi muito legal. Eles tiraram delegados, eles se organizaram, não teve intervenção nenhuma de nenhum adulto. Eu participei dessa retirada de delegados, eu fiquei o tempo inteiro lá para garantir que não tivesse interferência. Eu estava na coordenação da CONAI, eu sou a coordenadora desta CONAI, né? Então a responsabilidade disso era minha. Eu briguei muito nessa representação de pais de aluno, porque quem está na representação de pais de alunos tem que representar os alunos, o interesse é dos alunos, então eu briguei muito para que a gente garantisse essa sala para eles. E vou também, na mesma representação, brigar muito no fórum estadual para que essa sala seja garantida e adequada para eles. Tá? Então nós estamos de parabéns, foi uma excelente CONAI, infelizmente a participação era aberta, nós abrimos a participação, previmos que teríamos 300 convidados, 1.300 pessoas, o público não foi, né? As pessoas não estão no momento participativo, as entidades que se diz representantes da comunidade escolar não compareceram, e isso é muito complicado quando a gente fala em termos de participação, mas nós estávamos lá. Os pais de alunos do Conselho de Educação estavam lá representando e os conselheiros escolares de 7 a 14 anos estavam representando e todos os alunos que saíram delegados são conselheiros escolares. Isso é um avanço para o município de São Paulo. E todos os pais de alunos que saíram são conselheiros escolares. Isso é primícia nossa. Muito obrigada. Bom, eu queria fazer primeiro uma reivindicação nos temas que vocês colocaram, discutiram até agora. Eu acho que falta um, que é um também dos que são sempre esquecidos, né? As crianças pequenas, as creches, educação especial e, obviamente, educação de jovens e adultos. Porque este tema e esse grupo no Brasil, ele vem aumentando significativamente, porque no Brasil todo, como uma tendência, São Paulo não está fora dessa questão, não tem mais se aberto novas escolas e feito novas propostas na disputa realmente pela continuidade de estudos. Então, quando nós vamos ver o número de trabalhadores no Brasil, né, maiores de 15 anos, que realmente pararam na 4ª ou 5ª série, e lá estão, e às vezes tentaram continuar, mas hoje praticamente estão congeladas as vagas dos cursos de educação de jovens e adultos. Acho que é uma área que vocês precisariam entrar assim com todo carinho, né? E queria falar com relação ao CAC, eu também acho que a batalha pelo CAC, ela precisa ser feita, né? Evidentemente, aqui do lado de cá, de quem está de São Paulo, nós temos uma divergência, porque para nós realmente falta dinheiro de investimento em São Paulo e não está sobrando, né? Depois o William, quando já estiver mais velhinho na área, vamos ver o que ele diz, mas do ponto de vista concreto, de fato, pode estabelecer um CAC, quer dizer, lembrando isso, São Paulo é um estado que gasta percentualmente em relação ao seu PIB muito menos do que o Brasil, e eu vou dizer uma coisa feia, mas necessária, ele gasta menos proporcionalmente que o estado do Piauí, cujas condições de existência não são incomparáveis, né? Então, não é só um problema do mau uso, eventualmente podemos dizer isso, mas nós temos problemas também de investimento.
O CAC, eu acho que vai desnudar isso e contribuir um pouco nessa direção. Porque a hora que nós estabelecemos quais são as condições mínimas que um aluno precisa realmente para dentro da escola, eu acho que essas questões vão aparecer. Não quero também dizer que as escolas estão caindo aos pedaços. Agora, nós temos situações de baixíssimo investimento em escolas há muitos anos. E, portanto, e temos escolas ótimas. É importante que se diga que a escola pública, estatal, tem vida. E lá tem muita coisa interessante acontecendo. Por isso, eu queria lembrar, até porque, como a Maria lembrou aqui, particularmente do professor José Marcelino, ele, quando esteve no INEP, fez uma proposta, não sei se vocês conhecem, que é muito interessante, porque ele é muito didática. Né? Quer dizer, porque uma questão que, como as pessoas no Brasil, principalmente as pessoas mais pobres, elas consideram que estudar é um privilégio e não é um direito, né? Quando chega na área do financiamento, em geral eles não discutem. E sempre tem os agradecidos, tá certo? É muito comum, já fui diretora de escola, em geral os pais e mães, com todo respeito, claro, quem participa da associação de vocês já é um pouco, logicamente, mais esclarecido. Mas, em geral, eles agradecem ao diretor, à diretora, como sendo um favor especial de ter realmente matriculado seu filho. E é muito interessante que eles saibam que tudo custa, tudo tem um preço. E o Marcelino conseguiu eu vou chamar uma brincadeira, porque é uma questão muito fácil, em que ele vai dizendo como você gostaria que fosse sua escola, o que você colocaria, quantas horas trabalhariam, que professor, ganharia quanto, e quanto pessoa disso, e a secretária, e o orientador pedagógico, etc. De uma tal maneira que as pessoas vão um pouco aprendendo, né, o que quer dizer minimamente uma escola de qualidade, tá certo? Porque como ela é agradecida, qualquer coisa que lhe for oferecido tá bom. É isso que acontece, por exemplo, com as creches conveniadas. Se eu tenho que trabalhar, não tenho onde deixar meu filho, qualquer canto que a criança não morra, eu tenho que agradecer, tá certo? Então, portanto, até a discussão da qualidade da educação, as pessoas precisam realmente ter um referencial do que seria interessante para a gente discutir qualidade. Né? Quer dizer, é um processo de formação. Por isso que também nós fazemos lá formação de conselheiros, né? E nós também nos dispomos como FUNEDUCA e como professores da universidade, exatamente porque a gente sabe que se não tiver para discutir financiamento, e com todo respeito, eu até brinco, eu não sou economista, se até eu aprendi, qualquer outro pode aprender, e hoje eu sei bem direitinho, tá certo? Então, o que acontece? Que tem a necessidade de um processo de formação, não dá para ser uma participação espontânea, simplesmente. O que quer dizer isso? Que é um pouco isso que o Sebastião trouxe aí. Está ali, 3 pontinhos, vamos ver como está. Para decodificar aquilo e saber o que aquilo significa, tá certo? Em geral, historicamente é privativo de quem é da área. Né? Até porque, em geral, quando é uma discussão de financiamento, a gente nem fala em palavras, a gente fala o 4132, o 1223, etc. Então não há, tá certo? Se eu não sei do que está se passando, eu nem acompanho. Mesmo que eles digam, não, mas nós esclarecemos tudo para vocês. Sim, mas numa linguagem compreensível. Né? Então, acho que se a gente quer participação, a gente vai ter que conseguir traduzir isso, né, de uma forma um pouco mais, que eu diria, popular. Né? Eu, às vezes, brinco, a gente tem que convencer a legislação das TVs são muito generosas e nunca elas gastam, sempre consta lá que tem uns 10% que ela tem que fazer serviço de utilidade pública. Né? Eu acho que, às vezes, a ideia de um orçamento participativo poderia ser uma boa ideia para disputar na novela principal, se o ator simpático fosse lá e falar, olha, temos que ir lá no conselho, temos que entender essas coisas, olha, tem aqui um jogo que entende o que é uma escola de qualidade. Estou torcendo para algum ator de destaque, querido da população brasileira, tope fazer uma propaganda dessa, que é para criar o estímulo que essa questão seja colocada na agenda nacional. Bom, eu vou ser bem breve para dar um tempinho também para o William se pronunciar. Embora a reunião de hoje, o tema não seja gestão democrática, ele apareceu bastante na fala de quase todos
os membros dessa reunião. Só retomando um pouquinho o que o colega do Núcleo de Apoio, desculpe, esqueci seu nome, Anderson. que o Anderson colocou, é muito importante essa questão do conselho de escola, da transparência nas reuniões. Acontece de muitas vezes, é feita a reunião, nem todos podem participar por diversos problemas e acaba tomando ciência apenas por algo desse tipo. E estamos no momento da segunda etapa do projeto de gestão democrática, que é justamente isso, trazer para o diretor da escola, para a equipe gestora da escola, o que eles querem. Queremos mais transparência nas reuniões do conselho de escola, queremos horários melhores para reunião, por exemplo. Então, é bem colocado a sua fala, e também da Késia, que só o pai pode representar o pai de aluno. Então, o projeto vem nesse processo, dá um toque, onde os estudantes, os pais, os servidores e professores vão dizer qual o melhor modelo de Grêmio Conselho APM, não nós, que estamos lá na secretaria. Então, é só para complementar essa parte um pouquinho. Bom, senhores, eu queria também, no sentido de complementação da fala do professor Hubert, que já está ausente, destacar algumas questões dos números da Secretaria da Educação. O orçamento da Secretaria da Educação ele é de 29.841 milhões de reais, sendo que a gente tem uma parcela contingenciada pelo governo do Estado de São Paulo e temos disponível 29.600. Só que isso não representa 30% da arrecadação do Estado, isso representa cerca de 20% da arrecadação, 20, alguma coisa, porque 9,68 ou 9,28, não me recordo, é referente ao ensino superior. Então eu tenho 30% do orçamento do Estado de São Paulo vinculado à educação, sendo 9,28 ou 68, eu trago com mais precisão os números, do ensino superior, o restante compartilhado entre a Secretaria de Estado da Educação e o Centro Paula Souza no ensino técnico. Bom, apenas para ilustrar esses números, eu acredito que o papel do Ministério Público é vital neste momento, sobre a melhor forma de utilização desses recursos, até acompanhando essa execução por parte da Secretaria. Como eu falei inicialmente, nós temos sempre o objetivo da transparência dos dados e, como a professora Elisete citou, temos uma questão muito ruim de falha de comunicação do meu ponto de vista, que é essa questão de falarmos, quem fala orçamento, eu estou à frente do orçamento já há alguns anos, quem fala de orçamento fala muito em código, né? Fala muito com programa orçamentário, fala muito em item de despesa, e acaba não fazendo a tradução desses números para uma vida real, uma situação mais do dia a dia. O que eu acho importante destacar, senhores? O orçamento da Secretaria da Educação ele é de 29.600 hoje. Deste orçamento nós temos 18.791 milhões de reais de folha de pagamento, e nós temos o restante aí, 10 bi alguma coisa, que é para ações de custeio e investimento. Só que o que é importante frisar? 6 bilhões e 200 milhões de reais são parte dos recursos da contribuição do Fundeb. Não sei se todos têm clareza do que é esse número da contribuição do Fundeb, mas é o retorno da arrecadação total do Estado de São Paulo e seus municípios, da parte que vai para o município. Então sobra para o Estado de São Paulo hoje, para as suas ações de custeio e investimentos, 4 bilhões e 626 milhões de reais. Isso em números arredondados. O que dá um per capita aluno de R$ 1.193 por ano para ações de custeio e investimento. A professora Elisete citou aqui também a questão da quantidade de recursos que vai para o investimento. E eu compartilho da opinião dela. Eu acho que 300 milhões de reais de investimento no Estado de São Paulo é um montante reduzido. Mas a Secretaria da Educação ela tem diversas ações de custeio que pesam no nosso orçamento. Então, se a gente elencar os 4 principais itens do orçamento, as ações de transporte, alimentação escolar, limpeza em ambiente escolar e utilidade pública, elas totalizam 2 bilhões e 536 milhões de reais. Isso corresponde a 54,82% do nosso orçamento de custeio e investimento. Eu acho que este fórum, GEDUC, ele está propondo diversas ações, diversas formas de comunicação na proposição de soluções, e essa questão do financiamento é uma das mais importantes do meu ponto de vista, porque à vista dos recursos disponíveis pela Secretaria de Estado da Educação para propiciar uma educação de qualidade, não somente no âmbito de pagamento de funcionários, mas no âmbito de um ambiente escolar adequado, com material didático e todas as condições que a sociedade exige, a margem de recursos do governo do Estado de São Paulo por aluno acaba sendo reduzida. E cabe a nós,
como enquanto sociedade, identificarmos soluções. Quando a gente fala que eu tenho um orçamento de 4.626, sendo 1 bilhão e 80 milhões de reais para custeio de transporte de alunos, apenas, que envolve cerca de 500 mil alunos no meu total de 3 milhões e 800 mil, a gente está pegando uma parcela muito alta de recursos para uma ação específica de transporte. E o próprio Ministério Público já solicitou para a Secretaria da Educação algumas vezes informações referentes a esse transporte, e a gente está tomando diversas medidas para poder fazer uma contratação mais adequada e mais correta. E os senhores devem ter conhecimento a respeito da quantidade de problemas que a Secretaria da Educação enfrenta no ato das suas contratações de transporte centralizado. E quando a Secretaria de Educação ela não consegue contratar o transporte para o aluno, ela acaba sendo acionada porque ela não atuou de forma eficiente nessa contratação. Então, é importante a sociedade se perguntar a respeito dessa atuação. A gente espera muita coisa e, obviamente, temos que utilizar os recursos públicos de maneira adequada. Mas a Secretaria de Educação, ela tem diversas ações de melhoria, mas conta também com o auxílio da sociedade e com o auxílio do Ministério Público nesse sentido, para que proporcione condições que ela execute o seu serviço de maneira adequada. Os dados são todos transparentes, nós temos todos à disposição de quem quiser. Agora, é fato, é muito recurso para uma única ação. Quando a gente fala do aspecto das principais despesas, eu estou falando de 4 programas apenas, consomem mais de 50% do orçamento, o que sobra de recursos para ação de custo e investimento de fato é reduzido. Bom, se os senhores tiverem alguma dúvida, se eles quiserem fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Bem, apenas para complementar, na minha apresentação eu não disse que no Conselho Estadual do Fundeb eu represento o Centro Paula Souza, né, que cuida especificamente da educação profissional pública do Estado de São Paulo. Por falar em recurso, os alunos da educação profissional, aqueles que fazem, normalmente no período noturno, que fazem a educação profissional de forma subsequente ao ensino médio, né, ou às vezes aqueles que fazem de forma concomitante, ou seja, faz o ensino médio e também a educação profissional, esses alunos não eram computados para fins do Fundeb. E foi uma iniciativa aí do próprio Conselho, do Centro Paula Souza, e essa tratativa chegou até Brasília e foi incluída naquela medida provisória que virou uma lei, não é? Que faz alteração no ensino médio, sendo que uma das vertentes lá permite que o aluno faça uma das opções para a educação profissional. Então, nesse caso, vai ser contemplado. Então, também é um recurso que virá via Fundeb para atendimento dos alunos matriculados na educação profissional da forma subsequente principalmente, que era o período noturno. Os alunos que fazem a educação profissional de forma integrada, né, que é aquela que ao término do curso ele tem um diploma que lhe dá direito a acesso à faculdade, né, à educação superior, bem como também ao exercício de uma profissão, esses alunos já são computados no Fundeb. Tem um percentual um pouco diferenciado. Então é isso. Agora, só lembrando um pouquinho sobre o problema de recursos da Secretaria da Educação. O colega realmente fez umas ponderações a respeito do volume do recurso e também das ações que a Secretaria desenvolve. Então, o que nós podemos estar pensando é o seguinte, que a Secretaria faz muitas ações, tem vários projetos e precisariam, alguns deles, serem repensados, porque a função precípua, que era professor na sala de aula, esse está reclamando da situação salarial, tudo mais. Então, nós precisamos criar um mecanismo de forma tal que possamos melhorar aquele que faz o exercício, a função fim mesmo da educação, que é o professor. Porque até então nós tínhamos alguns projetos que eram ações também realizadas, né, nas escolas, que são bem-vindas, obviamente, que são meritórias, só que elas podem ficar para um segundo momento e haver uma concentração de recursos exatamente
função até mesmo salarial do professor. É um caso a ser pensado. E também essa é uma das vozes que a gente ouve nesse sentido. É isso. Obrigado. Eu só queria fazer um informe aí, que no dia 1º agora, a deputada está chamando um seminário com os conselhos tutelares de todo o estado de São Paulo. E um dos temas que será abordado é exatamente a violência, né, que as crianças sofrem aí nas escolas. Então, esse é o meu convite a todos. Será dia 1º agora, tá, a partir das 9 da manhã. A abertura vai ser pelo secretário Márcio Elias, da Justiça e Cidadania. Então estão todos convidados para estar participando com a gente lá. E também o Conselho Tutelar tem um papel importante nessa questão da educação. Né? Então a gente está conversando também, é uma ação da Comissão de Educação, então eu gostaria de deixar convite a todos aí, tá bom? Vai ser na Alesp, na Assembleia, no auditório Franco Montoro. A partir das 9 horas, tá? Bom, acredito que estejamos quase encerrando. Eu gostaria de saber se alguém quer acrescentar ainda alguma coisa. A gente faz uma terceira rodada agora com 3 minutos para cada entidade. Agora por inscrição. Então, o Mauro e a Kézia, por enquanto, né? Eu só quero dar um informe que eu acho muito importante, que tem a Kézia, ver... vamos só Desculpa. manter o nosso procedimento? Pode ser. Então, os queridos, o Mauro, se quiser, alguém mais vai acrescentar alguma coisa? Pois não, por 3 minutos. MOL, do Fórum Municipal de Educação, Movimento Comunidade de Olho na Escola Pública, Grêmio Sudeste, Promoção e Defesa do Consumidor, e secretário-geral do CONSABESP, que é o Conselho Estadual da Sociedade Amiga de Bairros, Vilas e Cidades do Estado de São Paulo, que existe há mais de 50 anos. Eu queria só chamar a atenção, quando o pessoal fala de conferências, a cidade de São Paulo e o Estado de São Paulo, nos planos municipais e estaduais, exige que se faça uma conferência para tratar da questão do município, com a questão do Estado. Não se confundir com a Conferência Nacional. Tanto não deve se confundir que naquele regimento que eles publicam, por exemplo, na capital tem que reservar um número X para alunos do ensino médio, um número X para alunos do ensino superior. E o município não tem essa competência constitucional. Aí já encaminhando para a questão dos promotores. Primeiro, questão de gastos aqui na capital. Esse CEL, Centros Educacionais Unificados, foi uma fraude, uma farsa para usar verba de educação para criar centros de cidadania. Tanto que aquelas escolinhas que colocaram lá dentro, uma creche, uma EMEI, um ensino fundamental, é para justificar o gasto com o dinheiro da educação. Então isso é uma forma de vocês já acompanharem como é que o pessoal usa uma série de artifícios para colocar verba da educação. Essa verba da educação, inclusive, está pagando até guarda civil lá dentro. Outra coisa, é uma pena que a Lisete saiu, mas nós fomos convidados várias vezes para ir para essas conferências nacionais do CONAI. Nós recusamos, porque nós achamos que ir lá representando 1%, desculpa. Alô? Indo lá naquela conferência representando 5% da participação, sendo que os pais são maioria juntamente com os alunos, era um absurdo. Quando a gente chama de Fórum Chapa Branca, é porque é um fórum que foi criado para pegar a verba federal e realizar essas conferências. E eles são criados por portarias, e quem coordena o Fórum Nacional é o Ministério da Educação. Quem coordena o Fórum Estadual é a Secretaria Estadual de Educação. Quem coordena o Municipal é a Secretaria Municipal de Educação. O Fórum Municipal, do qual eu faço parte desde 1993, não é deliberativo. Por exemplo, a minha entidade ou o cidadão Mauro não precisa de autorização de ninguém para pegar uma informação e fazer uma representação para o promotor. Não precisa do aval. A coordenação é basicamente para organizar os debates. Então, eu sugiro
a questão aqui uma sugestão já para o Ministério Público, que faça uma palestra, um seminário, trazendo esses conselhos, conselho do Fundef, conselho do Fundeb agora, né? Conselho da merenda, para dar uma nivelada da informação, porque a prática que nós temos é o pessoal chega lá e não sabe o que fazer. E para chamando a atenção da Secretaria Estadual de Educação, nós temos uma fala do professor Dr. Vitor Parro, da USP, que ele disse o seguinte: a própria paridade que existe no conselho de escola já é uma farsa. Por quê? Porque o diretor tem um poder enorme, os professores têm uma corporação por trás, e os pais e alunos, não adianta você colocar o pai e o aluno discutindo de igual para igual, se ele não tiver uma entidade que o defenda. Então a função do Grêmio Sudeste, do MEP ou do NAPA é dar um suporte, defesa, para que esse pai tenha voz e vez dentro da escola. Nós não substituímos o pai, nós damos suporte para que ele exerça a sua representatividade. Tá? Muito obrigado. Posso? Primeiro eu quero dar um informe que, através da luta do CRECE, que representa os pais de alunos, o segmento da família, que hoje em dia a gente está usando esse termo, porque a família mudou muito agora de representação, e os alunos, numa luta muito árdua, conseguimos, aqui no município de São Paulo, através do diálogo, porque a gente acredita muito que o diálogo é a construção de tudo na gestão democrática. Há 4 anos, nós fazemos a indicação dos pais e dos alunos para o acompanhamento do CACS Fundeb. A indicação não vem mais do prefeito. Tá? Nós tivemos um avanço. Infelizmente, a gente não consegue esse diálogo na Secretaria Estadual até o presente momento, para que os CRECES possam indicar. Então, hoje nós temos efetivamente 8 pais de alunos que são conselheiros escolares que atuam no Fundeb. E nós temos 4 alunos em diálogo com a AUMES, que é a representação de alunos do município prevista pelo Fundeb. 4 vagas para o EJA. Alunos do EJA estão compondo, representando o Conselho de Escola do Fundeb. Então, nós tivemos grande avanço através da representação do Conselho de Escola. Tá? Então, dado esse informe, eu quero deixar claro que, mais uma vez, Mauro, você está equivocado, não está acompanhando a pauta do Conselho de Escola, a representação dos pais de alunos. O Fórum Municipal de Educação tem na sua coordenação uma mãe de aluno que representa o município e o estado de São Paulo através dos conselhos de escola. O Fórum não é, de jeito nenhum, coordenado pelo gestor. Tá? O Fórum, em sua composição, ele tem todas as diretorias de ensino, porque nós, na CONAI, definimos a composição deste Fórum. Porque acreditamos que o governo, nas suas várias instituições, representado no Fórum, ele se compromete com as deliberações do próprio Fórum. E nosso Fórum é deliberativo. A decisão do Fórum tem que ser cumprida por todos os seus membros. E o governo faz parte deste Fórum, tá? Como todas as outras entidades. Esse Fórum ele foi constituído em 2013 pela deliberação da CONAI, com 101 entidades na época. Tá? E essa portaria, esse decreto, desculpa, é portaria, né? Eu estou até confusa agora. Ele foi feito a pedido nosso. Tá? O Fórum pediu, porque nós instituímos o projeto de lei, mas nós queríamos uma garantia de que esse Fórum, por outras gestões, teria uma dificuldade de ser destituído e que ele teria que ser respeitado. Foi somente por isso que ele está através de uma portaria. Tá? Mas ele será um projeto de lei seguindo a deliberação das 2 CONAIs anteriores, reforçado, né, no plano municipal de educação, no plano estadual de educação e no plano nacional de educação em vigor. Tá? Então, eu peço que você se informe melhor. E qualquer entidade que estiver aqui, que não faça parte do fórum, ela pode fazer parte do fórum segundo o seu regimento. Ele tem 2 datas para reentregar o fórum e o fórum delibera sobre a integração desta entidade. Então, esse fórum é totalmente democrático, regido por um regimento construído pelas próprias entidades do fórum, onde o governo, a representação do governo, dos seus setores, são minoria.
Nós temos 70% do fórum, sociedade civil e representação de pais e de alunos. Muito obrigada, eu agradeço mais uma vez o convite e mais uma vez eu digo que vocês estão de parabéns, é uma ótima oportunidade de estar aqui e poder ter esse diálogo com as outras entidades. E é um prazer revê-lo, porque eu só consigo encontrá-lo nas CONAIs. Muito obrigada. Então, se ninguém quiser acrescentar mais nada, a gente pode encerrar por hoje. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença de todas e de todos. Para a gente fundamental, mais uma vez com uma qualidade muito elevada a discussão. E o canal continua aberto para o diálogo, então qualquer outra contribuição posteriormente surja. A ideia é que a nossa conversa não termine hoje. Ela não começou hoje e não terminou hoje também. Né? Então, obrigado a todos e a gente encerra.